Quais são os países mais antigos do mundo? É uma pergunta difícil de responder porque precisamos definir duas coisas. Primeiro, o que consideramos como um país? E segundo, como medimos a continuidade desse país? Por exemplo, consideramos certos assentamentos antigos na Grécia como países, sua reunião como um todo, ou são eles cidades-estados locais que não têm nada a ver com a Grécia como a conhecemos hoje. E então a questão da continuidade. Por exemplo, a Itália como país é extremamente recente. Remonta apenas ao século XIX, mas havia essencialmente um país existindo em parte do seu território antes. O Império Romano conta, ou devemos contá-lo, como um precursor para todos os países no território que ocupou. Então, para o bem deste vídeo, vou tentar mencionar apenas aqueles que têm uma continuidade séria ao longo dos tempos. E eu vou usar um grande critério: território, mesmo com mudanças de regimes e governantes. Se os territórios permanecem semelhantes, as populações provavelmente também se mantiveram. E, na minha perspectiva, é isso que faz um país. É a terra, a cultura e o povo. Portanto, tenha em mente que muitos desses não eram países per se naquela época, mas próximos o suficiente para que uma certa continuidade tenha permanecido até hoje, permitindo-nos apontar para os tempos antigos como seu ponto de origem. Primeiro, a Etiópia. Arqueólogos encontraram esqueletos e vestígios de vida humana na Etiópia datados de milhões de anos atrás, mas a constituição da região como um país, se podemos até chamar assim tão cedo, foi muito tempo depois disso, mas também há muito tempo, em 980 a.C. Foi quando um dos primeiros reinos conhecidos como Dint ascendeu ao poder. A Etiópia é um dos poucos países africanos que nunca caiu nas mãos de colonizadores. Ela usa o antigo script Ge'ez, que é um dos alfabetos mais antigos ainda em uso no mundo, e, durante a maior parte de sua história, existiu como um reino e império passando por várias dinastias e sendo conhecido por diferentes nomes, como Abissínia, e então transitando para a moderna Etiópia como uma república. Então passando para a Armênia. Todos nós conhecemos a Armênia como um país hoje, mas sua história remonta a muito tempo. A lenda diz que Haik, o lendário fundador da Armênia, lutou contra Belos, o deus babilônico da guerra, em 2107 a.C., e então estabeleceu o Estado armênio. A história real, pelo menos a que podemos realmente verificar com registros, ocorre em 331 a.C. O reino da Armênia foi fundado, às vezes conhecido como Grande Armênia. Sua história é dividida em reinados sucessivos por 3 dinastias reais: Orontir, Artaxiad e Arsacid, terminando então em 428 d.C. Sua origem está relacionada a outro país sobre o qual falaremos neste vídeo, começando como uma província do Império Aquemênida, o precursor da Pérsia. Com a conquista da Pérsia por Alexandre o Grande, foi incorporada ao Império Seleucida, depois ao Bizantino e depois a alguns estados temporários, até chegar à forma atual que conhecemos hoje, mas sempre mantendo, de certa forma, sua cultura e povo na mesma área aproximadamente. Quando se trata de nenhuma mudança no território, temos um que se destaca na Europa, Portugal. Embora definitivamente não seja tão antigo quanto a Grécia ou a Etiópia, Portugal manteve suas fronteiras firmes por quase 1000 anos, tornando-o um dos países mais antigos e identificáveis do mundo, especialmente porque definiu sua identidade muito cedo. Portugal é o Estado-nação mais antigo da Península Ibérica e um dos mais antigos da Europa e do mundo. Seu território tem sido continuamente povoado, invadido e disputado desde os tempos pré-históricos. Fundado em 1868, o Condado de Portugal ganhou destaque devido aos seus sucessos militares. O Reino de Portugal foi posteriormente proclamado após a Batalha de Urique em 1139 e a independência de Leão foi reconhecida pelo Tratado de Zamora em 1143. Não só foi estabelecido bastante cedo, mas sua principal significância como nação, seu povo, sua cultura e sua língua, e até mesmo seus símbolos nacionais e, acima de tudo, seu território, também foram estabelecidos muito cedo, permanecendo inalterados até hoje. Todo o caminho na Ásia-Japão. O Japão também é um concorrente como um dos países mais antigos do mundo. O primeiro imperador japonês, Jimmu, que se diz ser descendente da deusa do sol Amaterasu, ascendeu ao trono em 660 a.C., de acordo com a lenda japonesa. O Japão começou a aparecer em registros escritos por volta de 300 d.C., mas provavelmente já existia muito antes disso. Então,
Acredite você em lendas ou não, o Japão certamente existe há muito tempo. Ele manteve seu território no arquipélago japonês, embora às vezes se expandindo para fora dele, e seu povo permaneceu o mesmo. Na verdade, eles ainda têm um imperador e até conseguiram um novo este ano. Então, eu acho que o Japão é um excelente exemplo de um país antigo que perdura até hoje. Ao lado dele está outro exemplo, a China. A China é uma das civilizações mais antigas e refinadas do mundo, e sua primeira dinastia, que foi a dinastia Xia, disse que começou por volta de 2000 a.C., mas grande parte da sua história inicial, assim como o Japão, é misturada com lendas. Portanto, não podemos ter certeza absoluta de sua precisão. Mesmo os registros escritos são falhos, surgindo apenas em 1600 a.C., podendo ser 1600, 2000 ou até antes disso. Passou por vários governantes, de uma dinastia mongol a uma Manchu, a ocupação europeia e japonesa, mudando seu próprio sistema de monarquias para impérios e repúblicas de 2000 a.C. até os tempos atuais. Mais de 4.000 anos de história e existência, variando da China feudal primitiva à dinastia Qing e à atual República Popular e Taiwan. Assim como veremos em 1 minuto sobre a Grécia, o Antigo Egito tinha pouco a ver com o Egito moderno, mas ainda vale a pena mencionar. O território é um pouco diferente e especialmente a localização das principais cidades, mas ainda é praticamente a mesma área. Os hieróglifos egípcios foram o segundo sistema de escrita mais antigo do mundo, e o primeiro reino egípcio foi formado no 4º milênio antes de Cristo. O antigo regime eventualmente chegou ao fim, com o país sendo tomado pelos persas, pelos mamelucos, pelos otomanos, até alcançar a independência sob sua forma atual. A Grécia, como eu mencionei, também é uma decisão difícil. Mas eu acho que ainda deveria ser listada aqui porque, apesar de ser separada na antiguidade, compartilhou e juntas criaram uma cultura específica. A Grécia Antiga não era um país, era uma civilização e este é o caso com muitos desses primeiros países. Pode ser datada de volta ao século XII a.C., durando até a sua união, sendo conquistada pelo Império Romano. Após a queda dos romanos, permaneceu como parte do Império Bizantino. Muitos afirmam que durante toda a sua existência, mesmo antes da separação em Oriente e Ocidente, o Império Romano sempre esteve dividido em dois, o Ocidente sendo verdadeiramente romano e o Oriente sendo grego. Quando o Império Bizantino colapsou, passou a ser governado pelos otomanos, ora diretamente, ora por governantes locais em alguns territórios. Em 1832, tornou-se um reino independente, evoluindo para a atual Grécia que conhecemos. Embora a Grécia de hoje tenha fronteiras diferentes da Grécia antiga e fosse composta por várias cidades-estados independentes, grande parte de sua cultura original permanece evidente e a estabelece como um dos países mais antigos do mundo. A república mais antiga do mundo, pelo menos em continuidade, também é um país muito antigo. San Marino. O país recebe seu nome de São Marino, um pedreiro do Império Romano que vivia em uma província na moderna Croácia. No ano de 301, Marino fundou uma comunidade monástica independente no Monte Titano, permitindo assim a reivindicação de ser o estado soberano mais antigo ainda existente, bem como a república constitucional mais antiga. A nação é governada pela Constituição de San Marino, uma série de 6 livros escritos em latim no final do século XVI que ditam o sistema político do país. San Marino é considerado ter os primeiros documentos governamentais escritos ainda em vigor. Eu sinto que isso merece um lugar especial na lista, porque é o mais tranquilo e inalterado de todos eles. Não aconteceu muita coisa desde a sua fundação que perturbou a sua existência ou mudou a maneira como funcionavam. Eles foram ameaçados por Napoleão, mas o impressionaram o suficiente para se tornarem aliados, mantendo-se neutros na maioria das guerras da Itália. Curiosamente, o presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, foi nomeado cidadão honorário por eles. Ele respondeu dizendo que San Marino provou que um governo fundado nos princípios de uma república é capaz de ser administrado de forma a ser seguro e duradouro. Pérsia e Irã também é um exemplo de um país incrivelmente antigo. Este é um bom exemplo de como os países mudam em sua forma e designações. A primeira dinastia do Império Persa foi criada pelos Aquemênidas, estabelecida por Ciro o Grande em 550 a.C. Eventualmente, Alexandre o Grande derrotou os Aquemênidas e criou o Império Seleucida, mas isso também não estava destinado a durar. Sendo derrotados pelos partos, e então veio um período de problemas, eles foram invadidos diversas vezes pelas dinastias árabes e brevemente pelos mongóis.
Dinastias árabes governaram o território a partir de 651 por um longo período. A última dinastia da Pérsia foi a Pahlavi, que terminou em 1979 com uma revolução que transformou o país no Irã como conhecemos hoje. Por fim, mais a leste, a Mongólia. Quando pensamos na antiga Mongólia, nossa mente salta instantaneamente para uma pessoa, Genghis Khan. Pelo menos a minha faz isso. E embora ele seja a figura mais forte e mais conhecida da antiga Mongólia, o país já existia há muito tempo antes dele. Tribos nômades governaram a área da Mongólia desde 300 a.C. O povo Khitan, que usava um tipo de língua mongólica, fundou um estado conhecido como a Dinastia Liao em 907 d.C. Em 1206, Genghis Khan conseguiu unir e conquistar todos os mongóis, forjando o maior império contíguo da história, conquistando vastas regiões da Ásia e quase alcançando a Europa. Eventualmente, o império colapsou e a Mongólia foi governada pelos chineses, depois sob influência soviética, mas eventualmente se afirmaram novamente como sua própria nação soberana. Mesmo que estejam diminuídos em relação ao passado, eles ainda resistem e se mantêm presentes por séculos. É verdade que apenas alguns, como os que mencionei aqui, têm uma linha um pouco mais direta dos tempos antigos para os estados modernos, mas qualquer país existente pode rastrear sua existência até esses períodos antigos. Então esses foram alguns dos países mais antigos do mundo. Como eles surgiram pela primeira vez, como evoluíram e como permanecem hoje como representações vivas da nossa história. Agradeço por assistir ao vídeo. Se você gostou, inscreva-se. Se você tem alguma opinião, pensamento, correção, praticamente qualquer coisa que você queira dizer, apenas deixe um comentário abaixo. Te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.